Ai, Jesus. São 2 horas da manhã. Amém. Bom dia já é bom dia. Bom, hoje eu venho trazer... Hoje eu não vou demorar, porque o meu celular tá com pouco espaço. Não posso demorar, senão pode interromper a gravação. Então eu não posso demorar. Amém? Bom, hoje eu quero falar sobre multidão. Essa palavra multidão, ela tá martelando no meu coração. O que é uma multidão? Multidão é uma grande quantidade de pessoas, é uma grande aglomeração. E a Bíblia nos mostra que Jesus, a maioria das vezes, ele estava com essa grande multidão. Então hoje eu venho trazer 3 exemplos de um que fez a diferença entre tanta multidão. É a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que está mostrando, não é eu. Então vamos falar de Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, da grande sociedade, como todos já sabem, e passava uma grande multidão. E ele queria ver quem era Jesus. Quem era Jesus que todo mundo falava que fazia milagre, que perdoava pecado? Quem era Jesus? E Zaqueu ficou desesperado, porque ele queria alcançar Jesus, mas não podia, porque era uma grande multidão. Era uma grande multidão e ele não conseguia romper a multidão. Então, Zaqueu, avistando e passando pela figueira, ele viu a figueira, ele olhou para aquela figueira e ele pensou: é ali que eu vou subir, é ali, eu preciso subir naquela figueira, porque só assim eu vou ver quem é Jesus. E aquilo chamou a atenção de Jesus, porque ele conseguiu. Ele subiu na figueira e ficou tentando ver quem era Jesus, sem precisar falar, gritar. Mas a sua atitude chamou a atenção de Jesus. Glória a Deus. E aquela atitude de Zaqueu parou a multidão. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa dessa figueira, que hoje me convém estar na sua casa. E ali houve salvação na casa de Zaqueu. Observa agora a mulher hemorrágica. Ela também não precisou falar. Aquela mulher, 12 anos, sofria de uma hemorragia, como todos já conhecem a história da mulher hemorrágica. Aquela mulher, ela já não tinha mais força, ela já não tinha mais esperança, ela já não tinha mais expectativa de vida, já não tinha mais objetivo, porque tudo ela já tinha feito para ser curada e nada resolveu, nada curou a sua doença. Mas ela ouvindo de Jesus, que Jesus ia passar, Jesus que curava, perdoava pecados, passava ali. As mulheres naquele tempo, quando elas estavam nesses dias, elas eram consideradas impuras, então elas tinham que ficar separadas da sociedade naquela época. Então aquela mulher, ela vivia isolada da sociedade, amém? Então ela não pensou, ela agiu. Ela não ficou pensando: será que isso, será que aquilo, será que eu consigo? Não, ela
agiu, ela teve a atitude de ir, mesmo sem força, ela foi. Ela foi se arrastando porque ela não tinha mais forças para correr. Ela foi se arrastando e foi. E ela se falou: se eu menos tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Glória a Deus. Ela conseguiu romper a multidão. Mesmo em meio à sua fraqueza, ela conseguiu romper a multidão. A palavra diz que quando ela toca na orla das vestes de Jesus, imediatamente a hemorragia dela, estancou. Jesus para, a multidão para. Jesus fala: alguém me tocou. A palavra diz que imediatamente ela foi curada. Observa, a multidão parou. Enfim, vamos falar agora de Bartimeu. Bartimeu era um cego de nascença. Vivia pedindo esmola. E a multidão vai fazer barulho. A multidão faz barulho. Cego. Mas ele ouvia. E ele deve ter imaginado o que está acontecendo. E ele ouviu falar de Jesus, que curava, perdoava pecado, que ali estava passando. E ele mesmo sem ver, ele ouviu o barulho da multidão, porque todo cego, ele ouve e vai em direção ao quê? O barulho está vindo de lá. Não é assim? Eu nunca fui cega, eu não sei. Eu imagino que é assim. Então, vamos falar de Bartimeu. Bartimeu, ele foi com a multidão. Ele foi com a multidão, seguindo a multidão, apenas com barulho da multidão gritando, Jesus, Jesus. E foi. Mas ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Para ver se Jesus ouvia ele. Porque ele não estava vendo aonde Jesus estava, ele estava apenas seguindo a multidão. E ele estava desesperado, ele gritava cada vez mais alto. E aquilo começou a incomodar a multidão. O clamor dele começou a incomodar a multidão. E chega uma hora que o povo fala: cale-se, ele não vai te ouvir, o mestre está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não deu voz à multidão. Ele não deu ouvido à voz da multidão. Até que Jesus para e a multidão para. E Jesus manda: traga-me este que tanto clama. E assim foi. O cego foi levar o cego até a ele. E ele foi curado. Deixa eu continuar no segundo vídeo, que eu vou fazer em 2 vezes. O que eu venho trazer... Vou continuando aqui. O que eu venho trazer hoje para nossa meditação, é que muitas vezes no mundo espiritual, nós vivemos assim, no meio de multidão. Só que a multidão da nossa vida hoje, trazendo para os dias de hoje, é espiritual, pro lado espiritual. Os problemas da vida, decepção. Eu não sei qual é a multidão que tenta te intimidar, que tenta fazer você parar. Você sabe qual é a multidão que está diante da sua vida. Você observa que essas 3 pessoas, elas pararam a multidão com atitude. O que está faltando na minha vida e na sua vida, muitas vezes, diante de problemas que parecem
sem solução é atitude. Atitude. Porque você ficar indo como a multidão não vai resolver. Você vai ser como os outros, vai continuar indo. Tu vê que a multidão ia. E esses 3 exemplos que eu tirei, eles pararam. Jesus quer de você, Jesus quer de mim. Atitude. É atitude. A mulher hemorrágica, ela não precisou gritar. Zaqueu não precisou gritar, mas tiveram atitude. E o servo de Jericó, ele clamou. Ele clamava em alta voz, mas a cegueira dele não impediu dele ir. Então ele usou a sua voz. A atitude dele foi o clamor. Foi o que fez parar a multidão. Então o que vai parar a multidão da sua vida é a sua atitude, meu querido, minha querida. Atitude. Tá difícil, tá doendo, tá sofrendo. Continue adorando a Deus. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue buscando, orando, jejuando. Não pare no meio do caminho. Não seja apenas mais um na multidão, mas que possamos fazer a diferença. A diferença. Isso que Jesus quer de mim e de você. Amém? Foi objetivo? Pegou a visão? Amém? Bom, eu não posso demorar, como eu falei, o celular está... Não sei se eu já falei, mas o celular está com pouco espaço, tá? Eu vou parar por aqui. Que Deus venha abençoar a sua vida. Tenha uma semana excelente, abençoada. Seja renovado em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.